A história da escravidão no Brasil é um dos capítulos mais marcantes e tristes da nossa história. Foram mais de 300 anos em que milhões de africanos foram trazidos à força para cá, trabalhando em condições desumanas. Neste vídeo, vamos entender como essa prática começou e como funciona e como chegou ao Brasil e seu fim. E como a escravidão deixou uma cicatriz não econômica, mas social na história brasileira. A escravidão no Brasil começou logo após a colonização dos portugueses em 1500. Quando a gente pensa logo em escravidão, a gente associa logo aos negros. Mas, de começo, os indígenas foram usados como mão de obra escrava, mas isso mudou, já que os portugueses perceberam que era mais lucrativo buscar escravos na África, onde o tráfico já era uma prática comum na época. Assim, em meados do século 501, começou o comércio transatlântico de escravos. Os africanos eram capturados em diversas regiões, especialmente na África Ocidental e Central. Eram capturados às vezes até por outros povos para ser vendidos pelos portugueses e transportados em navios navegueiros até o Brasil. As viagens dos africanos até o Brasil eram extremamente cruéis. Os navios navegueiros estavam superlotados e as condições eram precárias. Muitos escravizados morriam durante o trajeto por doenças, desnutrição e maus tratos. Aqueles que sobreviviam eram leiloados ao chegar ao Brasil e enviados para trabalhar em fazenda de açúcar ou mineração, plantação de café e outras atividades econômicas essenciais para a colônia. E quando alguém morria dentro desses navios, eles jogavam o corpo no mar. Não é à toa que o Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África, começou a ter mais tubarões só por causa disso. A vida dos escravos no Brasil era de extremo sofrimento e exploração. Eles trabalhavam longas horas, sob condições duríssimas e eram constantemente castigados. Viviam em celas, locais apertados e com condições de higiene muito ruins. Além disso, as famílias eram frequentemente separadas. Apesar disso, os escravos africanos mantinham suas tradições e culturas, criando uma resistência cultural que foi fundamental para preservar da parte da identidade dos africanos no Brasil. Os africanos escravizados não aceitavam péssimas condições. Eles não eram brincadeira, né, gente? Houve várias formas de resistência, desde fugas até rebeliões. Os quilombos, comunidades formadas por escravos fugitivos, são dos maiores exemplos disso, como o famoso deles sendo o Quilombo do Palmares. Liderado por Zumbi dos Palmares, o quilombo abrigava milhares de pessoas que lutavam para viver livres. Essas resistências foram importantes para o símbolo da luta contra a opressão. E uma das coisas terríveis era que coisas de origem escrava era proibida, como capoeira, religiões de matriz africana e muitas mais outras coisas. E também muitos desses escravos, eles eram evangelizados forçadamente. Por causa disso, muitos deles fundiam a sua religião com a religião cristã, daí que surgiu religiões como a Umbanda. No século 1801, com a pressão crescente do movimento abolicionista, tanto dentro quanto fora do Brasil, a escravidão começou a ser questionada. Pessoas inteligentes, ativistas e ex-escravos se reuniram na luta pela abolição. A Inglaterra, que já havia proibido o tráfico de escravos em suas colônias, pressionou o Brasil a fazer o mesmo. Em 1850, aprovou a Lei Eusébio em Queiroz, que proibia tráfico de escravos, embora a prática ainda continuasse de maneira ilegal. Nos anos seguintes, novas leis foram introduzidas, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos. No entanto, essas leis tinham muitas limitações e não envolveram problemas.
Foi apenas em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo oficialmente e para sempre a escravidão no Brasil. Mesmo que isso pareça muito bom a escravidão, o Brasil não ofereceu nenhum tipo de suportes a ex-escravos, que foram deixados à própria sorte, e esse abandono gerou problemas sociais e econômicos que impactou a sociedade até hoje. Esses ex-escravos, principalmente as crianças, não tinham acesso a lugares como escola ou higiene, então eles começaram a morar em lugares como morros. Foi daí que surgiu até as favelas, se você não sabe. Com a desigualdade e o racismo estrutural, e a história da escravidão no Brasil nos mostra que é fundamental entender e enfrentar esse legado para construir um futuro mais justo.